Olá, então, boa tarde, oficialmente. É uma alegria recebê-los nessa tarde tão ensolarada aqui em Porto Alegre, festa de Feira do Livro, festa da leitura. Hoje é nosso último turno do nosso encontro, mas não menos importante e também não exatamente o último, né? É o último desse evento, mas nós abrimos tantas possibilidades de diálogo entre os estudiosos que se apresentaram até agora, amigos, né? E os que se apresentarão hoje, que eu tenho certeza que nós teremos uma outra ocasião de nos encontrarmos, né? Eu vou passar para vocês aqui apenas pelo sentido de que algumas pessoas estão chegando apenas hoje, o que para nós é muita honra, né? Eu vou só resgatar para vocês o bojo, né, do nosso evento. Então, esse evento se chama Dionélio Machado e o Letramento de Percurso, a Tetralogia em Uso. Esse evento, ele resulta de um trabalho feito no primeiro semestre, junto com uma turma de disciplina eletiva do POSNING, que é o programa de pós-graduação em linguagens, lá do Centro do Cefet, de Minas Gerais, no qual eu fiz um estágio pós-doc e fui orientada pelo professor Vicente Aguimar Parreiras. Então, nós propusemos para os alunos uma discussão em torno do letramento literário, a partir de uma ideia que levantei na minha tese de doutorado, que foi em torno do letramento de percurso. Para fazer uma espécie de aplicação dessa formação literária, não falar sobre, mas vivenciar essa experiência, nós propusemos aos alunos que integravam mestrandos, doutorandos e alguns ouvintes, né? Nós propusemos a esses grupos uma estratégia que o professor Vicente chama de DIPAC, que é estudo em grupo. Segundo o professor, as disciplinas em EAD encontravam uma evasão calcada muito grandemente na solidão que os alunos sentiam a estudar. Então, o professor Vicente começou a desenvolver essa estratégia de trabalhos em grupo, sem necessariamente a presença do professor, e isso está dando muito certo, né? Então, a sigla é DIPAC. Então, nós aplicamos essa estratégia da DIPAC, e os alunos fizeram estudos das 4 obras do Dionélio Machado, que se constituem numa história só, na verdade. Se você ler um livro só, você tem uma história. Mas se você for acompanhando as 4 obras, você tem a continuidade daquela história no personagem Maneco Manivela, que vai, então, se desenvolvendo a partir de cada episódio, ele já está num determinado estágio da vida dele. Então, os alunos se dividiram em grupos, estudaram essas obras, apresentaram primeiro num grupo pequeno, depois num grupo um pouquinho maior, e depois, na grande sala de aula, a gente debateu a temática. Tá? Então, daí surgiram trabalhos tão bons, tão interessantes, que nós resolvemos trazer esse evento para a Feira do Livro de Porto Alegre. Então, como os alunos majoritariamente são de fora, né, lá do Cefet já eram de lugares, não necessariamente só de Minas Gerais, nós temos junto aqui também o mestrado em Educação de Osório, da UERGS, né, de Osório. Temos também aqui linkado a pós-graduação Teoria e Prática da Formação do Leitor de Erechim, a qual também integra alunos não apenas do Rio Grande do Sul, mas de muitos lugares do Brasil. Então, por conta disso, nós montamos esse evento híbrido, certo? Híbrido no sentido que nós estamos presencialmente aqui na ONG Cirandar, que está nos recebendo, e vocês estão concomitantemente conosco pelo Google Meet. Além disso, colocamos o termo multimodal, porque algumas pessoas não iam poder participar, nem presencialmente e nem sincronamente. Então, nós tratamos de incluir a exposição de vídeo pôster com os trabalhos que os alunos fizeram. Foi um trabalho denso, agora há pouco falávamos sobre isso, a professora Maria Auxílio e eu, um trabalho de praticamente 8 meses, se formos contar as disciplinas, né, o quanto todo mundo leu e estudou, mas ele está nos recompensando em qualidade, em amorosidade, em acolhimento, em sincronicidade mesmo.
Então, parabéns, professor Vicente, pela DIPAC, parabéns, Dionélio Machado, pela obra grandiosa, e parabéns para todos nós pelo envolvimento, né? A ONG Cirandar é uma ONG maravilhosa aqui de Porto Alegre, trabalha com bibliotecas populares, recebe grandes doações de livros, faz formação cidadã aqui dentro, Olha, é um espetáculo. Eu depois, antes de terminar o evento, eu vou girar o computador para vocês verem como é aqui dentro, tá? Nós, então, no primeiro dia, nós tratamos da grande temática que foi o letramento de percurso, né? Dionélio Machado, letramento de percurso e formação literária. Também, ontem, nós trabalhamos com as reflexões sobre os corpos subalternizados, envolvendo a leitura da tetralogia do Dionélio Machado. Esses 2 episódios, e mais hoje, estarão disponíveis em breve no canal do YouTube, tá? A gente manda para vocês depois os endereços, tá bem? Aqui nós temos um pequeno cartaz com a programação. Bem, então, apenas para contextualizar a todos e todas sobre o nosso evento, né? Eu vou apenas abrir aqui novamente para mostrar para vocês o que nos espera hoje, tá? Só um minutinho. Hoje, na nossa fala, nós vamos discutir, então, o elo do Dionélio Machado com o letramento de percurso, através da fala do grupo da Cláudia, e também da participação do nosso querido João Luca, que é do mestrado em Osório, ainda aspirante ao mestrado, né, João Luca? Mas já foi nosso aluno como ouvinte, e nós já estamos contando com ele. Tá bom? E também o Fernando vai falar, Fernando Rosa da Rosa, é bolsista do projeto Patronas da Feira do Livro de Porto Alegre, e o letramento percurso, o Fernando vai apresentar. E temos também, ainda, participando hoje, a querida Matilde, da pós-graduação Teoria e Prática da Formação do Leitor de Erechim, e a nossa querida professora Maria Alzira Leite, da Universidade de Tuiuti, que é a nossa convidada especial, vamos dizer assim. Todos especiais todos são, mas a professora Maria Alzira, por todo o seu conhecimento, por ser professora de doutorado e mestrado, por toda a sua formação, publicações e tal, ela é tão especial quanto nós, mas, digamos assim, apenas PhD 2 vezes. Então, a professora Maria Alzira também está aqui contribuindo conosco, foi minha orientadora do doutorado, e hoje uma grande amiga, e continua sempre, como eu digo para ela continua sempre minha orientadora, né? Quero saudar o professor Roberto Serena Fontanelli, coordenador do curso de administração da unidade de Erechim, sempre prestigiando os eventos da pós-graduação. A professora Joyce esteve na outra noite, a professora Thais. Então, a unidade de Erechim, eu sempre digo de Erechim para o mundo, né? Hoje, não necessariamente para o mundo, mas estamos aqui em diversas cidades, né? Professora Marcela, muito obrigada pela presença, está em aula, né, professora Marcela, com a Teoria e Prática da Formação do Leitor. Professora Marcela é da Universidade Federal Fronteira Sul, nossa Universidade Federal de Erechim, parceira da UERGS, nossa amiga, universidade amiga, né? As pessoas acham que é a UERGS e a UF, será que elas concordam, não sabem, né, que nós nos amamos? E a professora Marcela nos ajuda contribuindo voluntariamente, ministrando aulas na nossa pós-graduação. Muito obrigada. Eu vou passar já direto, né, como já estava falando, eu vou passar já direto para a Matilde. Muito obrigada, Fernanda, é um prazer trabalhar contigo, meu bolsista aí, segundo ano seguido de projeto, e não é à toa. O Fernando é espetacular, envolvido com os movimentos sociais, um batalhador, gente de muita qualidade, né, Fernando? A nossa parceria vai longe. Matilde, você poderia apresentar seu trabalho, justificando que a Matilde é da nossa pós-graduação Teoria e Prática da Formação do Leitor, e hoje ela estaria apresentando esse trabalho junto com a Monique. Tá? A Monique, por uma fatalidade, teve o passamento do seu avô,
nos mandou uma mensagem ontem que está muito sentida, vocês sabem como é que é o luto, né? E eu deixei, inclusive, a Matilde à vontade. Eu disse, olha, se você não quiser apresentar, mas ela disse, não, professora, eu vou fazer. Então, eu agradeço o esforço da Matilde de apresentar sozinha um trabalho que foi criado em dupla e que iria ser apresentado em duas, né? Muito obrigada, tá? Eu vou colocar já, Matilde, tu podes falar um pouquinho sobre ti e eu já vou colocar teu slide aqui para tu começares a trabalhar, tá bem? Tá. Muito obrigado. Fernando, muito obrigado. Boa tarde a todos, então. Estão me ouvindo? Sim. Então, meu nome é Matilde, sou professora de anos iniciais no município aqui de Erechim e sou aluna da pós-graduação Formação em Prática do Leitor na UEPS. Isso. Pode colocar os slides, prof. Então, o nosso trabalho, no caso, o meu e da Monique, seria a leitura, interpretação e produção. Então, a gente vai falar um pouco sobre a importância da leitura e o processo da interpretação e da produção textual. Então, a formação, a importância da leitura, tem os processos da leitura, interpretação e produção. Então, autores, tem eu, né, graduada em Pedagogia pela UFES, Campus Erechim, e também tem uma pós-graduação em Atendimento Educacional Especializado pela Unopar. E agora sou especializanda do curso Teoria e Prática de Formação do Leitor pela UEPS. E a Monique também, ela é formada no Magistério, ela tem Engenharia Civil na URI, e é pós-graduada em Gestão e Organização da Escola, em ênfase em Coordenação e Orientação pela Unopar também. E ela está fazendo mestrado em Engenharia Civil. Então, devido à importância da leitura e dos processos que estão envolvidos, então esse estudo realizou uma discussão teórica acerca dos conceitos fundamentais relativos ao processo de leitura, baseando-se em interpretação e produção, além de identificar a importância da leitura como base para o desenvolvimento do cidadão. Foram realizadas reflexões sobre as percepções e sensibilidades observadas em uma leitura. Pode passar, prof. Então, nosso trabalho tem o que é leitura. Então, sobre o que é leitura em experiência individual única, é interpretação, é exercício dialógico, é compreensão, processo de decifração, interação com o texto. Então, a Garcês 2000, página 5, vai dizer que nenhuma atividade humana permite até hoje a espécie de diálogo atemporal que a leitura proporciona. Então, entender a leitura não é fácil. Pode ser considerada como uma experiência individual, única, e como um exercício dialógico, como um processo de decifração, interpretação e compreensão, como a gente pesquisou. Então, Garcês também vai dizer, eu já te falei sobre o Garcês, que ele colocou sobre o diálogo que a leitura proporciona. Então, o que significa a leitura também que o nosso artigo traz, né? A LEFA vai dizer que é importante como um instrumento de compreensão e formulação de interpretação coerentes, e vai dizer que ler é extrair significado do texto também, e ler é atribuir significado ao texto. Então, há várias definições de leitura, que ler é extrair o significado de texto, ler é atribuir significado ao texto, e a modalidade escrita da língua se faz presente em grande parte do cotidiano da sociedade. Então, em que vivemos, logo a importância da leitura como um instrumento de compreensão e formulação de interpretações coerentes, e indiscutível para a comunicação entre as pessoas. Então, a leitura também ela é uma atividade complexa, de decodificação de letras e fonemas, é uma compreensão através de estratégias e habilidades, e também apresenta perspectivas ao estudo da leitura. Então, nota-se também que a leitura ela é uma atividade complexa que envolve vários aspectos, desde a decodificação de letras e fonemas, a compreensão de um texto através de estratégias e habilidades. A partir disso, podem ser apresentadas diversas perspectivas de estudo de leitura. Então, as perspectivas da leitura, ela apresenta a decodificação que vem dos estudos estruturalistas e a leitura tradicional. Então,
Uma das perspectivas seria a leitura como decodificação. Essa abordagem ela tem como base os estudos estruturalistas, os quais consideram a língua como um código. Nela, o significado é construído através de informações do texto, fazendo com que a leitura seja interpretada com extração do significado. Assim, para efetivá-la, o leitor utilizar a decodificação. E já o ensino tradicional traz a concepção de leitura como mera extração de significado. Trouxe diversas contribuições, mas também problemas, por esta pregar que o texto deve ser lido minuciosamente, como afirma Leffa, 1996, página 12, que enfatiza que a leitura deve ser cuidadosa, consultando um dicionário, quando surgirem dúvidas, além de anotar a palavra da dúvida em questão, para posteriores revisões acerca do enriquecimento do vocabulário. Além das frases de difícil compreensão, devendo ser lidas e relidas para uma total compreensão. E a leitura também ela tem o processo de automaticidade, e que se refere à velocidade de reconhecer as expressões no texto, conjuntos coerentes de linguagem. Então, ali vai dizer conforme o humor do leitor, o reconhecimento do assunto abordado no texto, as dificuldades com o vocabulário no texto e a urgência para a conclusão da leitura. Então, a automaticidade ela se refere à velocidade que o leitor reconhece as expressões no texto, não necessariamente fonemas, letras ou palavras, mas conjunto coerentes de linguagem. Os estudos desenvolvidos por Constante 2003 apontam que numerosos motivos implicam que a leitura seja um processo rápido, como um estado de humor do próprio leitor. Se ele está cansado, se ele está impaciente, irritado, estressado. Então, o reconhecimento do assunto abordado no texto e as dificuldades com o vocabulário do texto, a urgência para a conclusão da leitura, entre outros. Então, é importante abordar que a leitura em alta aceleração não é simplesmente ler as palavras rápido, mas adequar a velocidade da leitura ao material lido e, principalmente, ao objetivo ser alcançado com a mesma. Então, na leitura, são abordados alguns processos de interpretação e produção. Então, dentre outros motivos, as consequências trazidas para o ensino da leitura também são diversos, visto que há um incentivo à leitura tanto rápida quanto lenta. A procura de que as palavras significam a partir do contexto em que estão inseridas e do conhecimento do mundo do leitor são fundamentais, pois ao encontrar uma passagem de mais difícil entendimento, o leitor é incentivado a ler adiante para compreender e não necessariamente ler o trecho novamente, mas sim entender o que leu. Então, a partir disso que são abordados os processos de interpretação e produção. Então, o processo de interpretação vai falar sobre compreensão, interação e comunicativa, e vai falar sobre compreensão através da organização de informações, construindo a coerência do texto. Cafiero, 2005, e Maruski, 2008, vão falar sobre a capacidade de entender o significado de algo de entendimento. Então, o processo de interpretação, podemos entender que é a compreensão, é uma produção de sentido ou de uma coerência realizada pelo leitor através da organização de seus conhecimentos. E sobre o processo de compreensão é abordado que o texto busca gerar efeito do sentido do leitor, decodificando e reunindo informações fonológicas, fonéticas, morfológicas e sintáticas, e construindo uma coerência. Então, Cafiero, 2005, página 38, vai dizer que logo o processamento da leitura é marcado por capacidade de compreensão, que também podem ser chamadas de estratégias. E, de acordo com o dicionário Aurélio, vai dizer que interpretação significa a capacidade de entender o significado de algo, de entendimento. Sendo assim, interpretar é colocar nas próprias palavras que você entendeu ao ler o texto. Então, Maruski vai dizer que a compreensão não é um simples ato de identificação de informação, mas uma construção de sentidos com base em atividades. E o processo de produção vai falar de uma forma de materialização de uma avaliação a serviço do processo de ensino e aprendizagem, que a escrita é uma forma de atuação social entre dois ou mais sujeitos, que o Freire também coloca. Então,
A análise da produção escrita, ela é uma forma de materializar uma avaliação de serviços dos processos de ensino e aprendizagem, que a leitura e a escrita, elas não são separadas, elas acontecem ao mesmo tempo. Por isso, a construção de textos é muito importante, porque a escrita provoca o aparecimento do sujeito e tira o do anonimato e insere no contexto. Então, o Freire vai dizer que a escrita é, portanto, uma forma de atuação social entre dois ou mais sujeitos, e para aproximar a produção escrita das necessidades enfrentadas no dia a dia, o caminho atual é enfocar o desenvolvimento do comportamento do leitor e do escritor. Então, o entendimento da leitura envolve fatores e diversas teorias, todas as potencialidades estão envolvidas no ato de ler, desde o reconhecimento das informações, a ativação de conhecimentos prévios, inferências e recuperação das circunstâncias de produção, e atividades, apreciação e réplica, ressignificar técnicas. Então, para concluir, é notório que o entendimento da leitura envolve fatores de diversas teorias, pois entende-se que todas as potencialidades estão envolvidas no ato de ler, desde o reconhecimento de informações, a ativação de conhecimento prévio. E, por fim, essa pesquisa, então, não intencionava explanar acerca de estratégias de leitura, por encarar estas como artifícios que se pautam na compreensão de alguma deficiência do leitor, para com o texto, que não era o foco dessa revisão, mas serve de premissa inicial para contribuições futuras na área. E foi realizada apenas uma discussão bibliográfica, visando ampliar horizontes a respeito dos processos concernentes à leitura, expandindo-se e trazendo contribuições. Então, é isso. O meu trabalho. O nosso trabalho, meu e da Monique. Então, as referências bibliográficas. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Matilde. Parabéns por te manter no evento, parabéns por cumprir a tarefa que seria das duas colegas, cumpriste muito bem, muito obrigada pelo apoio, pela participação e pela representação, né, da teoria e prática da formação do leitor de Erechim. Muito obrigada.